mais desse vinho bem forte. Há que só estival. O Gumes, digamos, dentro do disco, assume-se como o tema central, como a espinha dorsal do disco. No fundo, o Gumes é o grande tema do disco e depois os outros temas são explorações, são sublinhares, são um ir mais além de coisas já tratadas ou afloradas no tema central que é o Gumes. De uma vida em desnorte. Já perdi o que tinha. A família, a consorte. Bom, o Allen Ginsberg, e não só o Allen Ginsberg, mas um pouco todos os poetas e todos os escritores da Beat Generation, porque é uma geração essencialmente literária, dizem-nos muito e dizem-nos muito há muito tempo. Nós já utilizamos no disco anterior de originais o Primavera de Destroços, já tínhamos utilizado um sampler do William Burroughs. William Burroughs, de certo modo, já vinha, já pairava no universo dos Mão Morta. Aqui assumimos mais definitivamente e mais imediatamente e de uma forma mais frontal essa referência à Beat Generation através do poema Uivo do Ginsberg, porque ainda por cima é o poema, de certo modo, basilar da geração, ou seja, foi a partir do Uivo que a geração da Beat Generation tomou espaço, existiu literariamente, porque até aí era uma geração que existia, mas na margem, sem obra, sem existência mediática ou literária ou qualquer outra, a não ser a existência vivida. E foi a partir do Uivo que a obra apareceu. Portanto, digamos que é o poema criador da Beat Generation e nesse sentido para nós é importante que esse poema criador seja também a referência assumida nossa relativamente à Beat Generation e que funcione também como um bocado como a obra criadora para esta geração nossa, a geração bracarense, que até à data não tem obra, ou seja, a obra que tem está na gaveta. Para ser mero pó, falta só vir a morte. Quando o Ginsberg trabalhou a sua geração e trabalhou as imagens e as memórias da sua geração e as cenas vividas da sua geração para criar o Uivo, trabalhou-as de uma forma estritamente literária, que ele quis criar um poema literário. Nós, quando vamos fazer o mesmo, quando vamos utilizar o mesmo processo sobre a nossa geração bracarense, o nosso objetivo não é criar uma obra literária, não é criar um poema literário. O nosso objetivo é criar uma obra literária ou musical, ou seja, em que a palavra e a música, em que tudo aquilo funcione, que vá para um outro sentido. Ou seja, não queremos criar uma obra que se leia, queremos criar uma obra que se escute. E nesse sentido é que falamos de obra musical e falamos de poema musical, porque aqui a palavra também tem importância. E eu acho que, e é isso que me dá maior prazer, acho que finalmente no disco o casamento entre a palavra e o som nunca foi tão conseguido na obra anterior dos Mão Morta como neste disco. Ou seja, há uma efetiva fusão entre as duas componentes. Finalmente já não é uma mera letra de canção, já não são meras canções, é algo que ultrapassou tudo isso e criou-se efetivamente aquilo que eu gosto de chamar o poema musical. Quando se pega num poema e se tenta musicar, normalmente fica-se aquém musicalmente, porque se fica-se demasiado subordinado ao poema.
ou vice-versa, quando se pega numa música e se quer meter letras de certo modo poéticas para essa música, também acaba por se perder a parte poética porque fica demasiada sublimidade à música, não é? E a história é um bocado cheia destas contradições ou deste não chegar ao fim. E é uma das coisas que me dá prazer neste disco, é que eu olho para este disco, ou ouço este disco e não sinto que a palavra fique subordinada à música, nem que a música esteja subordinada à palavra. Acho que há aqui uma fusão que muito me apraz. Mesmo abstraindo que há letras, que há palavra, pegando só o nus, a parte musical, acho que o nus musicalmente, só musicalmente, é uma obra muito conseguida. Tal como abstraindo da parte musical, pegando só na palavra, acho que em termos de letras, se for só lida, também é uma obra muito bem conseguida. Portanto, e é isso ainda mais satisfatório para nós, é o facto de as partes serem conseguidas, terem chegado a uma excelência que nós consideramos que é uma excelência, e o facto das duas excelências em conjunto conseguirem fundir-se e criar uma terceira excelência, e é isso que efetivamente nos dá muito prazer neste álbum. Serve então mais um copo, uma noite a beber. Não fará mal pior e dará para esquecer. O espetáculo que nós fizemos do Müller no Hotel Cicero era um espetáculo a partir de poemas pré-existentes que eram poemas do Müller. Portanto, houve aqui, nesse espetáculo, quando trabalhamos musicalmente, houve um grande respeito pela palavra do próprio Müller. Portanto, não podíamos mudar a palavra do Müller. Tentamos acompanhá-la o melhor possível, mas essencialmente o que nós tentamos fazer foi criar ambientes para esta palavra. Ou seja, musicalmente não tentamos criar uma fusão da palavra com a música. Tentamos respeitar ao máximo a palavra e dar ambiente a essa palavra. Portanto, dar envolvência à palavra. Neste disco o objetivo foi outro, foi fazer efetivamente a fusão, ou seja, independentemente da palavra existir por si ou não, o que nós quisemos foi que a palavra existisse na música e que a música existisse na palavra. Portanto, é diferente do trabalho anterior, relativamente, os objetivos eram diferentes do que fizemos anteriormente relativamente ao Müller no Hotel Cicero. O vazio que me ataca, esta dor de viver. As participações que acontecem no NUS, os convidados, acontecem um bocado por necessidade da própria música. Nós temos o Miguel Guedes, no tema do qual foi tirado o primeiro single e que aparece e do qual se fez o vídeo, e também com ele. E havia esse tema, era um tema nitidamente em duas partes. É um tema que tem um refrão fortíssimo, um refrão muito orelhudo, e que a única forma daquilo não ficar demasiado massacrante, de cansar rapidamente, era que esse refrão tivesse variações. A única maneira de dar variações ao refrão era fazer o refrão jogar com a outra parte, das partes, provavelmente a parte 1, a parte 2, etc., jogar em diálogo. Portanto, precisávamos de duas vozes que dialogassem, exatamente para que nesse diálogo as palavras do refrão pudessem variar, pudessem ser respostas à situação anterior, à parte anterior. E foi isso um bocado que fizemos. O que nós fizemos foi escrever um diálogo. Portanto, quando há um diálogo há preciso duas vozes. Qual era a voz que aqui ficava, que aqui poderia caber? O Miguel Guedes surgiu um bocado, quase imediatamente com uma voz evidente, apesar de não o conhecermos a cantar em português, porque ele normalmente canta em inglês e os registros são ligeiramente diferentes.
Mas fomos experimentar e efetivamente ficava muito bem. Na por cima ele acrescentou as harmonias vocais, ou fazendo várias vozes, criando aquelas harmonias que depois que se podem escutar, portanto, que é da lavra dele e que nós achamos muito bem, porque efetivamente vem enriquecer ainda mais o tema que nós tínhamos pensado. Depois há também a participação da Marta Ren, por uma parte do tema principal, do tal tema de 25 minutos, para a parte 5, e era um tema que a minha voz já estava gravada, mas achámos que ficava bem haver ali um contraponto feminino e ao mesmo tempo melódico. E também a Marta Rand, que já tinha, os Sloopy já tinham gravado o disco no nosso estúdio lá em Braga, tinham trabalhado com o nosso técnico, com o Nelson Carvalho. Portanto, o Nelson lembrou-se imediatamente, esta voz, talvez se fosse a voz indicada, fomos ver, efetivamente era a voz que batia certa em termos de jogo com a minha voz e que em termos melódicos, etc. Portanto, foi uma boa escolha. O Pedro Leijinha, que é o terceiro convidado em termos de vozes, é um ator, mas também tem uma banda, também é vocalista de uma banda chamadas Bandas de Garagem, cuja maquete foi produzida pelo Miguel Pedro. Portanto, o Pedro Leijinha já o conhecia, porque também era o ator do nosso videoclipe anterior do Cão da Morte. Ele tem um timbre de voz exatamente igual, muito próximo do meu, e aqui também era um diálogo, precisávamos de duas vozes, mas ao mesmo tempo queríamos que essas vozes não chocassem, ou seja, que não houvesse uma grande discrepância entre os timbres de vozes, que a coisa ficasse mais ou menos homogénea, mas ao mesmo tempo que se notasse que fossem duas vozes. O Pedro Leijinha, ao ter o mesmo timbre que eu, mas ao mesmo tempo ter uma dicção diferente e ter uma pronúncia diferente, criava essa distinção entre vozes, por um lado, sem ao mesmo tempo, em termos de timbre, haver essa distinção. Portanto, era a voz ideal e fomos experimentar e também funcionou impecavelmente. E depois os outros convidados são essencialmente músicos, a maior parte deles estudantes portugueses. Depois há dois professores que vivem em Portugal, mas que são de origem russa. E no fundo foram referências que nos deram de músicos que nós precisávamos, desde violinistas até violoncelos, etc. Portanto, vários instrumentos de corda e de sopro. E contactámos-los e eles vieram, efetivamente fizeram o que a gente pretendia e fizeram e acrescentaram a interpretação deles que veio enriquecer muito o resultado final. Portanto, ou seja, todas estas participações externas, todos estes convidados, surgem não por vontade de ter convidados, mas porque as músicas os chamaram. A feroz solidão que me faz querer morrer. A grande influência dos Mão Morta, e daí o facto dos Mão Morta, ou mesmo antes dos Mão Morta, terem sempre ligações culturais ou artísticas com outras formas de arte que não apenas a música, mas essencialmente a grande influência cultural ou a grande influência artística dos Mão Morta, mais do que a música, é a literatura. O nosso ponto de partida é sempre literário, mesmo na composição musical. E assumimos essa influência. Para nós é mais importante a literatura do que provavelmente a música. A música, o que nós vamos buscar em termos de influências à música são truques técnicos, basicamente, não provavelmente em termos de composição, não provavelmente em termos de criatividade. A criatividade vamos buscar na literatura. Nós partimos de um princípio que um concerto é diferente de um disco. Um concerto não é música, um concerto é algo mais do que música, porque há uma presencialidade, há um palco, aos músicos que tocam. Uma pessoa normalmente as condições acústicas muito raramente são as ideais, quer dizer, uma pessoa ir ouvir música, mete o disco no aparelho e ouve em casa. À partida terá melhores condições para ouvir música se só quiser ouvir música.
quando se desloca um espetáculo, sujeito a encontrões, sujeito às multidões, sujeito aos serviços de ordem, sujeito aos fumos, aos barulhos e condições de audição que não são 100% ideais normalmente, quer algo mais. Há ali uma presencialidade, há ali uma vivência que precisa de algo mais, que é o espetáculo. Portanto, o espetáculo não é só tocar um instrumento, não é só debitar a música. O espetáculo é criar o ambiente da música, é criar a intenção da música, é criar a envolvência entre o que se passa no palco e o que se passa com o público. Portanto, e é essa noção que nós temos desde o princípio. Portanto, quando nós pensamos no espetáculo, pensamos em algo mais do que reproduzir o disco. Nem é o mais importante reproduzir o disco, nem é o mais importante que está certinho. O mais importante é criar essa ambiência. Quando eu me cortei uma vez, tem a ver com essa ambiência e também tem a ver com acidentes de manipulação que acontecem. Portanto, jogar com facas foi a última vez, desde que me cortei, foi a última vez que joguei com facas em palco, mas era uma coisa que eu fazia à miúda antes desse episódio. E esse episódio correu relativamente mal, ou até correu bem, depende do ponto de vista, do meu ponto de vista correu mal, porque me cortei, mas foi um acidente, não foi um ato voluntário de provocar manipulações carnais. O facto de João Morta serem uma banda que eu gosto de chamar diletante, ou seja, o facto de João Morta serem uma banda que não dependem do sucesso comercial do seu trabalho para sobreviverem fisicamente, liberta-nos de todas as contingências da sobrevivência económica, ou seja, do facto de termos que fazer discos com números mínimos de venda, de termos que fazer discos que musicalmente ou que sonoramente agradem aos ouvidos formatados, etc. Ou seja, podemos fazer efetivamente aquilo que nos apetece, mesmo que seja o maior disparate do mundo, porque não temos contas a dar a ninguém, nem sequer a nós próprios. Efetivamente ajuda-nos muito o facto de não estarmos dependentes da música para mantermos o nível de criatividade e de inventividade que temos. O mercado português é um mercado extraordinariamente pequeno. Falando das coisas estritamente em termos comerciais, o mercado português é um mercado extremamente pequeno, é um nicho de mercado, por exemplo, se compararmos com o mercado francês. Portanto, uma banda mainstream, utilizando termos grossos, que é uma banda que funciona para a totalidade do mercado, ou para o grosso do mercado, é uma banda que dificilmente em Portugal sobrevive economicamente da música. Quando se trabalha para nichos de mercado, ou para mercados alternativos, ou para mercados de culto, ou o que quer que seja falar, nem sequer se põe a hipótese de sobreviver da música. Não vale a pena sequer pensar nestes termos. Nós pelo menos não pensamos nestes termos, mas acho muito difícil pensar nestes termos. Nós olhamos para o panorama da música portuguesa e vemos que são pouquíssimos os grupos, ou pouquíssimos artistas que sobrevivem efetivamente da música a fazer só a música que sabem fazer. Quer dizer, que não fazem publicidade à margem, que não fazem de música de estúdio, que não fazem ganhas pães paralelos, que vivem apenas da sua música. São muito raros aqueles que conseguem. E normalmente são todos no tal patamar que eu chamo mainstream, no tal patamar para o grosso do mercado. Nós fizemos uma edição na Alemanha sobre a qual não temos qualquer feedback real. Ou seja, é complicado. O facto de nós não vivermos da música
corta-nos muitas asas, nomeadamente para a exportação, por uma razão muito simples. O mercado de exportação é um mercado altamente competitivo. É um mercado altamente competitivo que exige grandes investimentos. E que exige grandes investimentos não só em termos financeiros, para a edição do disco, para arriscar a edições de discos lá fora, ou distribuições lá fora, que depois poderá não haver retorno sequer. Isso por um lado. Por outro lado, o grande investimento, para, não só financeiro, mas também físico, para as pessoas irem tocar, para acompanhar essa edição lá fora. Ora, uma pessoa que trabalha em Portugal e que tem horários de trabalho não pode ir passar 6 meses em turnê lá fora a acompanhar a saída de um disco, a fazer promoção a esse disco. Portanto, pensar que uma pessoa edita um disco lá fora e que o disco vai vender, ou vai ter visibilidade, ou vai existir, é perfeitamente ridículo, é estar a sonhar, não é? Portanto, e foi um bocado o que aconteceu com a nossa edição na Alemanha. Nós editámos o disco lá fora, nunca lá fomos tocar. Portanto, o disco é possível que tenha vendido, meio dúzia de exemplares, não faço ideia, nunca tive relatórios, mas nunca teve existência, nunca teve visibilidade. Não é? É como ir tocar lá fora também sem levar disco. Nós também já fizemos a experiência, na Alemanha não, mas fizemos em França, na Espanha, em Itália, e tocar lá fora, mas sem ter discos lá fora editados. Tocamos lá fora porque poderá funcionar muito bem, e normalmente connosco até funcionou, em termos de público, etc., mas depois aquilo morre ali, porque não há continuidade, não há o próximo concerto, não há turnê, não há ir no ano seguinte tornar a fazer, e não há, entretanto, um disco para fazer a ponte entre as duas vidas, tocar lá fora, não é? Portanto, é um trabalho que precisa de um grande investimento financeiro e de um grande investimento físico, que uma banda como os Mão Morta, que estão presos a Portugal por causa do seu trabalho, não podem ter. Portanto, isto é o lado negativo, digamos, da nossa independência e da nossa dilutância. Eu gosto de pensar no Morta como uma banda intemporal, efetivamente, por uma razão muito simples. Fazemos aquilo que nos apetece fazer, independentemente do que está a dar ou deixou de estar a dar no momento. Não é? Portanto, como as nossas inspirações nem sequer são musicais, são essencialmente literárias, e como a literatura tem essa carga um bocado intemporal, ou seja, muito menos do que a música vive muito menos à base da novidade, não é? Só os best-sellers, digamos, é que vivem um bocado à base da novidade, mas a grande literatura é um bocado intemporal, quer dizer, são os livros, são os clássicos, são os livros do século XVI, são os livros do século XVIII, do XIX, mesmo do século XX, portanto é um bocado, perduram sempre. E como as nossas inspirações são essas, essencialmente, acho que em termos de musicais acaba por ter um bocado também esse resultado, ou pelo menos eu gosto de pensar que isso poderá acontecer, não é? De termos uma música que não está datada no tempo, que é uma música que foi feita hoje, mas que poderia ter sido feita ontem, ou que poderá ser feita amanhã, e que poderá ser ouvida amanhã com o mesmo gozo com que é ouvida hoje. Ou com a mesma estranheza com que é ouvida hoje, ou com a mesma estranheza com que seria ouvida ontem se tivesse sido feita ontem, não é?